Da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Para descansar os irmãos, convido a igreja a abrir as suas Bíblias, o livro dos Salmos, de 1916. Eu quero, nessa oportunidade, ler do verso 1 até o verso de número 14, amém? Glória a Deus. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Ordem e morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aleluia. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Glória a Deus e aleluia. Podem sentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite de poder estar juntamente com a igreja do Senhor nessa noite. E eu falava para minha esposa que quanto mais o tempo vai passando, nós vamos nos aproximando do Senhor, nós vamos conhecendo mais do Senhor. Eu vejo o quão grande é a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Falo isso não só pelos que usam da palavra, às vezes tirar proveito para enganar alguns, glória a Deus, mas porque aquilo que nós professamos, aquilo que nós pregamos, isso também nós temos que viver na nossa vida. Daí a grande responsabilidade de chegar a uma oportunidade como essa e pregar essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu falo que parece que quanto mais a gente vai se aproximando do Senhor, mais a gente vai vendo da responsabilidade que é trazer uma palavra para a igreja, trazer uma palavra para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer algumas considerações. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento eu quero pedir a atenção da igreja, pedir a atenção de você que está aqui nessa noite, de você que nos visita, de você que ouve a palavra do Senhor. Fique atento, porque enquanto a palavra do Senhor ela estiver sendo ministrada, Deus quer fazer coisa extraordinária no meio da igreja, na sua vida. E nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Com base em que, evangelista, você diz isso? Antes me preocupava muito, louvado seja
aqueles gentios que receberam o Espírito Santo de Deus, confirmando que o Senhor ele veio, louvado seja o nome do Senhor, para a minha vida, para a tua vida. E diz que enquanto ele ainda dizia, enquanto ele ainda ensinava a respeito de todas as coisas que haviam acontecido, o Espírito Santo de Deus entrou, agiu. E nessa noite, fique atento, porque enquanto se ministra nessa noite, o Senhor ele pode tocar a tua vida e cura ser ministrada nessa noite. Batismo com o Espírito Santo ser ministrado nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja tão somente atento à palavra de Deus, porque assim como o livro de Salmos, há aqueles que dizem que a Bíblia Sagrada é falando para nós, mas também aqueles que dizem que o livro de Salmo particular é também falando por nós. Então escute nessa noite essa palavra, escute a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E o que Deus ele tem para operar nessa noite, Ele quer operar agora, Ele pode operar nesse momento. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O livro de Salmos, como a maioria, eu acredito que os irmãos já conhecem, é um livro composto por 5 livros. Existe o livro 1, o livro 2, o livro 3, o 4 e o 5. E eles são divididos aí, o primeiro livro, até o capítulo de número 41, e do 42 ao Salmo 72, o segundo livro, do 73 ao 89, o terceiro livro, e do 90 ao 106, o quarto e o quinto livro, do 107 ao 150. Louvado seja o nome do Senhor. É importante saber dessas coisas, é importante, louvado seja o nome de Jesus Cristo, nós entendermos a palavra do Senhor, o contexto da palavra, para nós entendermos aquilo que Deus ele quer falar conosco por meio da mensagem, por meio da pregação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E aqui nos foi dada a oportunidade de trazer uma palavra sobre o Salmo de número 116, capítulo de número 12. E eu meditando a respeito dessa palavra, meditando o que havia de falar, louvado seja o nome do Senhor, o que havia de trazer para a igreja do Senhor a respeito dessa palavra, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A gente vai estudar e vai pesquisar, e alguns confiam, outros afirmam, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que esse salmo, por ser um salmo anônimo, né, não se sabe quem escreveu, porque não vem aqui, louvado seja o nome do Senhor destacado, mas entendem muitos que foi escrito por um rei. E o nome desse rei era Ezequias, filho de Acais, o rei, louvado seja o nome do Senhor, que reinou sobre Judá, sobre ali as tribos, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Era o rei. E aí por que muitos concluem isso? Porque se nós formos meditar, parece que por uma simples leitura nós não conseguimos entender aqui um testemunho, a história de vida, a experiência de vida de um homem. E ele traz aqui um resumo do que Deus fez na sua vida e do que ele agora, louvado seja o nome do Senhor, entendia o quanto Deus era maravilhoso, o quanto Deus foi bondoso, o quanto Deus foi misericordioso na sua vida, e ele declara a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito. E é nessa noite que eu creio que o Espírito Santo de Deus, amado, quer trazer nessa noite, ele quer rememorar no meu coração, no teu coração nessa noite, para dizer para mim, para você, para que você recorde, você lembre de tudo aquilo que Deus já foi feito, de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida e na tua vida. E por isso, louvado seja o nome do Senhor, não só por isso, mas por isso também você glorifique, exalte ao Senhor nessa noite, bendiga o seu santo nome. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E como nós já relatamos aqui, o livro de Salmos ele é composto por esses 5 livros, esses 150 poemas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, se você vai estudar um pouquinho mais a respeito disso, praticamente levou-se os 1000 anos, os 100 mil anos,
fosse totalmente uniformado. Porque muitos chegam a essa conclusão que o livro de Salmo levou cerca de 400 mil anos para ele estar da forma que se encontra agora. Porque há um salmo, louvado seja o nome do Senhor, o salmo de número 90, louvado seja o nome de Jesus Cristo, ao 90, ao 96, eu não me recordo ao certo, mas é um dos salmos 90, ele foi escrito por Moisés. E um outro salmo, louvado seja o nome do Senhor, que é o de número, salvo engano, 126, ele foi escrito pós-cativeiro babilônico. Aí por que se conclui que levou-se quase 100 mil anos para que esse livro de salmos fosse compilado, fosse composto aqui, fosse concluído? Porque quando se pega o período que Moisés viveu e o período pós-cativeiro babilônico, louvado seja o nome do Senhor, chega-se aproximadamente a esses 100 mil anos, 1500 anos antes de Cristo, e 500, louvado seja o nome do Senhor, em 38 ou 36 ou 300, louvado seja o nome do Senhor, não me recordo ao certo, antes de Cristo, que é o período pós-babilônico. Mas o que eu quero, amado, nessa noite, com tudo isso, é como eu já falei no início dessa oportunidade, nós temos que ter uma preocupação daquilo que nós estamos pregando, daquilo que nós estamos levando à igreja do Senhor, porque quando nós assumimos o compromisso de pregar essa palavra com toda a verdade, louvado seja o nome do Senhor, procuramos viver essa palavra, vivemos aquilo que pregamos e pregamos aquilo com responsabilidade. Deus faz a obra dele no meio da igreja, na vida daquele que escuta, na vida daquele que ouve a palavra do Senhor. Essa palavra ela alcança, louvado seja o nome do Senhor, e ela atinge o seu propósito na vida daqueles que ouvem essa palavra. Louvado seja o nome de Jesus, daqueles que estão atentos, estão ligados, estão ouvindo coisas extraordinárias. Deus ele faz, como ele fez aqui na vida desse homem, na vida desse rei. Diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, tomando por Ezequias, louvado seja o nome de Jesus Cristo, como escritor desses salmos. A Bíblia Sagrada fala que foi um rei que reinou em Israel, louvado seja o nome de Jesus, iniciou o reinado ali juntamente com seu pai, e aos 29 ele assume o reinado, louvado seja o nome de Jesus Cristo, e ele passa por alguns momentos de dificuldades durante o seu reinado, dificuldades externas e dificuldades internas. Louvado seja o nome do Senhor. Entendam que Deus ele tem para falar conosco nessa noite, por meio dessa palavra. Ele diz que ele passou por problemas, e um dos problemas foi que quando ali Ezequias estava reinando, diz que o rei, louvado seja o nome do Senhor, da Síria, Sargão II, também havia falecido, e o filho estava reinando no seu lugar, chamado Senaqueribe, e esse rei ele se levanta contra, louvado seja o nome do Senhor, o povo de Judá, louvado seja o nome de Jesus Cristo, levanta contra o povo de Deus, ele cerca Jerusalém, ele sitia Jerusalém, ele manda recados, ele manda cartas, e ele tenta ali atemorizar o povo de Deus a se render, a se entregar, e Jerusalém fica sitiada, cercada, laçada, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que muitos concluem que esse salmo é escrito por Ezequias, porque quando nós vamos ler o capítulo de número 3, ele diz: Cordeiro e morte me cercaram, louvado seja o nome do Senhor. Cordeiro e morte me cercaram, o povo estava cercado, e olha só qual eram as palavras de Senaqueribe. O exército assírio era um exército terrível, era um exército que amedrontava, que causava atrocidades, e como nas próprias palavras de Senaqueribe, que ele enviava a Jerusalém, e ele enviava aqueles que estavam em cima dos muros, para que o povo ouvisse e se atemorizasse. Ele dizia assim: olha, Deus nenhum, louvado seja o nome do Senhor, Deus nenhum escapou, Deus nenhum resistiu, Deus nenhum livrou os outros povos, e eles
E Deus falava com o profeta, louvado seja o nome de Jesus naquela época, Isaías. Isaías mandava mensagem da parte de Deus, e Ezequias orava, o Senhor respondia, e o profeta ia lá, mandava mensagem, louvado seja o nome de Jesus Cristo, e uma das mensagens foi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Ele disse: olha, não temas, não se atemorize, louvado seja o nome do Senhor pelas palavras dele, não. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque com eles lá pode estar o exército mais forte, pode estar o exército mais perigoso, mais bem preparado. Louvado seja o nome do Senhor. E eles sabem, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que está em vantagem em relação a nós. Mas saiba, porém, de uma coisa: com eles pode estar os homens mais fortes, o braço, a força, a mão, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. O que onde eu quero chegar, amado, nessa noite, com essa palavra, é que muitas das vezes, quando vem a angústia sobre a nossa vida, as situações difíceis elas se levantam, e muitas das vezes vem como um rolo compressor sobre a nossa vida, minando as nossas forças, tirando o nosso ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós levantarmos a nossa voz, por isso que o rei diz: eu amo o Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer para nessa noite aqui, se você está quase sem força, se nós formos ler aqui o texto, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se é do versículo de número 8. Ele fala que caiu os pés, caiu no chão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque um outro momento, uma outra situação também se veio sobre a sua vida. E para concluir, louvado seja o nome do Senhor, aqui a história. Diz a Bíblia Sagrada que aí o profeta, ele manda nova mensagem após novo ataque, após novas ameaças do rei da Síria. E aí ele manda uma mensagem: louvado seja o nome do Senhor, que o povo não se preocupasse. E diz que numa noite Deus enviou o seu anjo, e cerca de 185 mil homens, se eu não me engano, o anjo ele veio e matou a todos. E havia uma profecia por parte do profeta. Ele dizia: olha, ele voltará pelo mesmo caminho que ele veio para desafiar. Ele voltará por esse mesmo caminho, e ele cairá pelas mãos dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, amado? Porque quando a igreja do Senhor, ela ora, louvado seja o nome de Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Por isso dá uma oportunidade disso, dá importância nessa noite de um ciclo de oração como esse, dentro dessa casa, buscando, clamando, invocando o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada fala que quando a igreja se reúne e ela invoca a oração congregacional, diz que eles sendo afrontados, sendo intimidados pelos judeus, louvado seja o nome do Senhor, ameaçados, eles retornaram após uma pregação ali de Pedro, logo no início da igreja. Eles retornam para os seus, eles contam tudo aquilo que havia acontecido e se alegrando pela perseguição por estarem pregando a palavra do Senhor. E eles
E é dessa forma, às vezes você pode pensar que não, mas a tua oração, amada, ela é muito importante. A oração da igreja é muito importante. A oração do Espírito de oração ela é muito importante para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. É através das nossas orações que Deus levanta homens, que Deus mantém homens, que Deus sustenta homens. Louvado seja o nome do Senhor, também pregando a palavra com ousadia, com intrepidez. Louvado seja o nome do Senhor. É por meio da oração. Ele diz que certa oportunidade, ele diz que cordéis de morte me cercaram. E ele diz aí que angústias do inferno se apoderaram de mim, e encontrei aperto e tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. E aí por isso, talvez pelo fato aqui do Salmo, nos conclui assim, e o rei Ezequias foi quem escreveu. Porque chega um certo momento da sua vida, louvado seja o nome do Senhor, logo após o que havia sucedido, uma enfermidade, uma úlcera, uma ferida, ali, louvado seja o nome do Senhor, no seu estômago, na sua barriga, e acomete, louvado seja o nome do Senhor. E Deus envia ali um profeta para dar uma notícia não muito boa para aquele rei. E ele chega com a notícia, e a notícia é de morte. E ele diz: olha, arruma a tua casa, porque tu morrerás. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos conhecem essa história. Esse rei, ele se mexe, ele se move contra a parede, e ele clama ao Senhor, e ele invoca ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o profeta, ele retorna com a notícia, ele diz: olha, Deus ouviu tua oração, e ele vai te acrescentar mais anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que eu quero dizer, amado, nessa noite, onde eu quero chegar com essa palavra nessa noite, é que esse homem aqui, ele reconheceu, ele viu os milagres, as maravilhas que Deus havia feito na sua vida. E ele disse da seguinte forma, ele diz, aí ele chega ao verso de número 12, e diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que darei ao Senhor por tudo aquilo que me tem feito. Talvez nessa noite muitos possam, louvado seja o nome do Senhor, e dizer assim: mas eu não tenho muito motivo hoje para agradecer, eu não tenho muito motivo hoje para glorificar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ouvia certa vez alguém pregando, ensinando e dizendo assim: olha, tu está me enxergando nessa noite, tu está me ouvindo nessa noite, tu está falando nessa noite. Saiba que muitos dariam tudo que tem hoje para poder estar enxergando, voltarem a enxergar, voltarem, louvado seja o nome do Senhor, a andar. Tu tem umas pedras aí, então glorifica a Deus pelas pedras que vocês têm hoje, que te ajudaram a chegar nesse lugar, pelos ouvidos que tu tem hoje. Imagina para você não poder mais ouvir, não poder mais enxergar. E ele trazia essa reflexão, louvado seja o nome do Senhor. Ele dizia: olha, você tem 2 olhos ainda, e você consegue enxergar, você tem pernas para se locomover, você tem uma boca, amado, para falar, para cantar, para gritar. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica a Deus nessa noite, bendiz o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Temos motivos, amado, muitos para glorificar a Deus. E ele dizia mais, ele dizia: olha, você não está precisando de uma máquina para estar fazendo ali a limpeza do seu sangue. Os seus rins estão funcionando, o seu coração está funcionando, está bombeando o seu sangue aí. Louvado seja o nome do Senhor. O seu coração está funcionando, o seu cérebro está funcionando nessa noite. Por isso você se locomove, por isso você escuta, por isso você nessa noite pode tatear, pode andar. Louvado seja o nome do Senhor, pelos muitos benefícios que o Senhor tem me feito. O que darei ao Senhor? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas tem uma palavra que ela é muito mais, louvado seja o nome do Senhor, do que poder só apalpar, do que poder ver, do que poder andar, se locomover. O teu nome está escrito no livro da vida.
os irmãos, eu falava à igreja que não era para nós éramos bastardos, nós éramos amizeiros, os gentios, não era para nós, mas só que o Senhor, Ele viu o seu filho, Ele se despiu, amado, de toda a sua glória, Ele deixou toda a sua glória, e Ele veio nessa terra, morreu pela minha vida, pela tua vida nessa noite. Diante disso, você poderia aqui, como rei, louvar seja o nome do Senhor, Ezequiel, dizer que darei ao Senhor por isso, que darei ao Senhor por esses benefícios, por todos os benefícios. Ele deixou a sua glória, o esplendor da sua glória, e morreu, suportou a cruz pela minha vida e pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você quer mais do que isso? O rei que deixou a sua majestade ali veio essa terra e suportou a morte, e diz a Bíblia Sagrada, a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deixou, e Ele fez isso por mim e por você. Aí sabe, amado, eu meditando a respeito também desse texto, e eu chegava numa reflexão, eu dizia, Senhor, muitos de nós não te agradecemos, porque nós não sabemos a importância dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você pega aí o Google, quando você abre para pesquisar alguma coisa, tem notícias ali, aleatórias, no dia, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Aí você vê famosos dizendo assim, olha, fulano vai ter que fazer uma nova transfusão, vai ter que buscar um novo coração, vai ter que fazer uma nova cirurgia, vai ter que fazer aquilo, gastando milhões para ter um coração que funcione como deve funcionar, e nós temos tudo isso, porque o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos guardado, por isso louvado seja o nome do Senhor. E amado, e outra coisa, eu meditando a respeito dessas coisas, e o Senhor me rememora, louvado seja o nome de Jesus Cristo, uma coisa. Às vezes eu, na idade desses meninos, eu li essa palavra e não entendia como eu entendo hoje. Dizia assim, que dará ao homem, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Talvez eu não entendi como eu entendo hoje. Às vezes a gente lê, entende assim, é que a salvação é mais importante, louvado seja o nome de Jesus Cristo, mas é algo bem superficial, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É porque a nossa vida, o evangelista Gerson já viu isso, aonde eu tenho oportunidade, eu tenho falado para os irmãos, eu digo, amados, nós somos peregrinos, e somos forasteiros aqui nessa terra, peregrinos e forasteiros. E tem um louvor que fala a respeito disso. Se o evangelista Gustavo soubesse cantar, eu cantaria aqui com os irmãos. Às vezes eu fico me imaginando, louvado seja o nome do Senhor, pregando, e eu acho bonito quando alguém está pregando, está ministrando, ele começa a puxar o hino, e ele canta, a igreja canta, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não recebi ainda isso da parte de Deus, se for a vontade do Senhor um dia, mas eu acho bonito, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E talvez muitos ainda não entenderam a importância disso. E aí a gente vai crescendo, e aí um dia, evangelizando, eu pego o folhetinho e diz assim, que diferença fará daqui a 100 anos? Se você viajava de jato, se você viajava de avião, se você andava de bicicleta, se você morava num casarão, se você morava numa casinha pequena, que diferença fará daqui a 100 anos? Por que essa indagação? Porque talvez são poucos que chegam com mais de 100 anos. E quando diz assim, daqui a 100 anos você já tem 30, você já tem 40, você já tem 20. Então você não vai ver 120, 130, 140. E que diferença fará? Aí nós vamos entendendo a importância desse versículo que diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí nós vamos chegar aqui, louvado seja o nome do Senhor, nessa palavra, nesse salmo de gratidão, de agradecimento.
E aí ele escreve ali, talvez já no final da sua vida, e ele disse assim: olha, isso, eu observei, fiz isso, fiz aquilo outro, mas eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão de tudo é guardar o coração, entender o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não adianta ganhar, louvado seja o nome do Senhor, e perder a situação. E aí por isso aqui o rei, ele responde, ele diz: tomarei o cálice da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E ele diz mais ainda: e pagarei todos os meus votos, agora na presença de todo o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ele se alegra aqui, e ele é grato aqui ao Senhor, porque ele sabe que no dia que ele se sentiu ali atormentado, que ele se sentiu ali, parece um inferno, vivendo ali, louvado seja o nome do Senhor na sua vida, ele sente ali que ele talvez não tenha mais nem forças para fazer alguma coisa, para reagir, para esboçar alguma reação, mas ele ora, ele se vira, ele clama ao Senhor, ele invoca o nome do Senhor, e o Senhor responde a sua oração, e o Senhor concede ali dia de vida, e por isso agora ele é grato ao Senhor, e ele glorifica, e ele bendiz ao Senhor por todos os seus benefícios. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele é grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E como eu falei aqui nessa noite, amado, talvez você possa dizer: não tem motivos. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem sim muitos motivos. E sabe por quê? Talvez você está aí como um Geazi, mas Deus nessa noite Ele quer abrir os teus olhos para você ver as grandezas de Deus. Nós não servimos qualquer Deus. Tem homens ali que se investem em cargo e estão no exercício de um cargo, no exercício de um poder, e eles acham que podem alguma coisa. E ele muitas das vezes até atinge muitas pessoas. Ele atinge às vezes até uma nação com um decreto, com uma decisão. Louvado seja o nome de Jesus, mas não é nada. Não é nada. Nós não somos nada. O apóstolo Paulo diz: quem somos nós pela graça de Deus? Nós não somos nada. Até aquele que está em pé, o apóstolo ele exorta ele: olhe para que não caia. Se não é a poderosa mão do Senhor sustentando, amado, a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O homem pode até pensar ser alguma coisa, mas não é nada. Como diz o Guilherme, é só o pó, é cinza. Louvado seja o nome do Senhor, barro que sobrou. E nessa noite eu te convido, com a permissão, louvado seja o nome do Senhor, nosso pastor, a se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração pela igreja do Senhor. Eu quero orar juntamente com a igreja do Senhor nessa noite. Eu quero dizer uma coisa, amado. Não deixe que o diabo roube essas verdades do teu coração. A igreja, ela tem poder. Poder na oração. Quando esse ciclo de oração, dobre os seus joelhos e em unidade, louvado seja o nome do Senhor. Vocês clamam ao Senhor, Deus ele faz, Deus ele abre porta, Deus ele opera. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se a oração de um justo pode muito em seus defeitos, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais uma igreja que ora junto, louvado seja o nome do Senhor, que busca, que invoca o nome do Senhor. Ele muda a sorte, ele muda a realidade, ele muda a situação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E se tem uma situação nessa noite, talvez você não consiga esboçar nenhuma reação, mas invoque o nome do Senhor nessa noite, para que você veja o que Deus pode fazer na minha vida, na tua vida. Nessa noite você está aqui, é cura, pensa o Senhor nessa noite, a libertação da tua casa. Invoque o nome do Senhor nessa noite. E se tem alguém amado aqui nessa noite que quer se reconciliar, enquanto nós oramos, você pode vir
aflige.